vamos ver um exemplo prático sobre um cálculo estequiométrico envolvendo gases nas condições normais de temperatura e pressão. É importante a gente lembrar o que é CNTP. Então, como eu disse, CNTP significa condições normais de temperatura e pressão. Esse é o significado da sigla. E quais seriam essas condições normais de temperatura e pressão? Foi convencionado que as condições normais de temperatura e pressão é 0 graus Celsius para a temperatura e 1 atm para a pressão. Então, essas são as condições. Se eu tenho determinado gás a 0 graus Celsius e 1 atm, a gente diz que esse gás está nas CNTP, nas condições normais de temperatura e pressão. Vamos lembrar esse conceito que nós vimos logo quando nós vimos a parte introdutória de estequiometria. Um mol, ele pode se referir, ele pode se relacionar, seja com o número divulgado, ou seja, um mol corresponde a 6,02 vezes 10 elevado a 23 entidades, moléculas, átomos, íons, etc. Um mol, ele também se refere, ele se relaciona com a massa molar, a massa da tabela periódica. Quando a gente diz a massa do oxigênio é 16, ou seja, um mol, eu tenho ali 16 gramas de oxigênio. O ponto crucial aqui que a gente está utilizando para o nosso cálculo de gases é esse que eu vou destacar aqui em azul. É o volume nas CNTP. Qualquer gás, não importa qual gás a gente está falando, qualquer gás nas CNTP, 0 graus Celsius 1 atm, um mol de qualquer gás vai ter 22,4 litros. Então isso eu tenho que saber, eu tenho que memorizar. Um mol tem 22,4 litros. Um mol de qualquer gás nas CNTP. A gente vai utilizar essa relação, um mol está para 22,4 para resolver aqui o nosso cálculo de gases nas CNTP, na nossa regrinha de 3. Vamos ler a equação e entender um pouco melhor. Nas condições normais de temperatura e pressão, o volume ocupado por 10 gramas de monóxido de carbono é D. Percebe que a questão aqui foi tranquila com a gente. Por que a questão? Além de dar as massas, o carbono vale 12, o oxigênio 16, a questão deu o valor para você aqui, ó, que um mol 22,4. Não conte que a questão vai dar isso aqui para você. Então tem que saber. Um mol de qualquer gás tem 22,4 litros nas CNTP. 0 graus Celsius 1 atm. Então a questão está falando do CO2, vamos calcular a massa molar, ou melhor, a questão está falando do CO, vamos calcular a massa do CO, carbono vale 12, tem um carbono só, mais 16 do oxigênio. 12 com 16, 28 gramas por mol. Observe que eu tenho aqui, ó, 28 gramas é um mol. Então, olha a relação que eu vou fazer. Se 28 gramas é 1 mol, eu vou pegar 1 mol está para 22,4 litros. Então, eu peguei a quantidade em mols, 1 mol tem 22,4 litros. Né? 1 mol, 28 gramas. 28 gramas, que é 1 mol, 22,4 litros. Só que eu não tenho 28 gramas. Percebe? Olha o que a questão me diz. Eu tenho 10 gramas de monóxido de carbono. Então, vou colocar aqui na linha de baixo, da nossa regra de 3, quanto eu tenho na prática. 10 gramas. 10 gramas X. Multiplicando cruzado. 10 gramas vezes 22,4 dividido por 28. E aí eu vou descobrir quanto é X. Vai dar 224 dividido por 28. Eu tenho 8 litros. É 8 litros de CO, monóxido de carbono. Então, recapitulando aí a nossa questão de gases na CNTP, qualquer gás nas condições normais de temperatura e pressão, que é 0 graus Celsius 1 atm, um mol desse gás vai ocupar 22,4 litros. A questão disse que eu tenho 10 gramas de monóxido de carbono e perguntou quantos litros, qual o volume ocupado por isso. Eu calculei a massa molar do monóxido de carbono, que é 28 gramas por mol. Então, se eu tenho 28 gramas é 1 mol, e 1 mol tem 22,4 litros, eu coloquei aqui, ó, 28 gramas, 22,4 litros. Afinal, 28 gramas é 1 mol. E 10 gramas, que é quanto eu tenho na minha reação de fato? 10 gramas é X litros. Multipliquei cruzado, 28 vezes X, 22,4 vezes 10, isolei o X, e eu tenho aí um total de 8 litros de monóxido de carbono, que é a nossa quantidade em volume desse gás na CNTP. Próximo vídeo para a gente finalizar,
essas questões conceituais de cálculo estequiométrico, vamos falar de gases fora das CNTP.